E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, para você ter um entendimento lógico das movimentações, entender uma região de oferta, entender uma região de demanda, as possibilidades técnicas que você tem de fazer um trade seguindo aquilo que o gráfico te mostra. Bom, eu fui lá no passado, marquei essa região máxima aqui, ó. Essa aqui é a região máxima que esse ativo pode buscar. Esperei o gráfico fazer movimentação de vela, apliquei meu trade, tá? Tudo pensado, tudo calculado, tudo analisado. Vou fechar aqui. É uma região que o gráfico busca correção, pois ele está numa região já de oferta. Dá uma olhada, deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma, não foi. Dá uma olhada aqui, ó. Ele saiu dessa região de demanda, onde ele captou aqui vendas, fez toda a movimentação, chega aqui, ele falha e deixa padrão de vela. Como não entrar nessa região? É só entender que teve demanda, teve oferta, padrão de vela na região, entrada cirúrgica. Eu ia fazer mais um trade, né? Acabou não dando tempo aqui. Entradinha perfeita, tá? Ó, preço chega, sai de demanda, chega em oferta, padrão de vela. Opa, não saiu legal, né? Padrão de vela. Só de entender uma movimentação simples que acontece a todo instante no gráfico, tá? Mas é muito técnico, muito técnico. Quem não tem ideia do que seja uma análise gráfica, o mercado financeiro, não tem ideia disso, tá? Bom, você que está chegando aí no canal agora também, para você entender um pouco mais sobre padrões de vela, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar, onde eu falo 16 padrões de vela que todo trader deve saber. Para baixar é simples, é só vir aqui nos meus links oficiais do meu canal, você tem o link de acesso ao Telegram, ao Instagram, ao meu WhatsApp e ao link de acesso ao treinamento Hunter. Ao fazer a aquisição do treinamento, você recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar e ter suporte diretamente comigo. Simples assim. Abaixo de cada videoaula também você encontra esses links oficiais. Ao acessar aqui o Telegram, você vê a mensagem fixada, clica sobre ela, você vai ver 2 links de acesso, baixa seu e-book e começa a estudar. Aqui dentro você vê as aulas que eu subo para o canal do YouTube, como a aula de ontem, você vê resultados de alunos, como o Eric. Aqui como o Wagner, ele dá o testemunho falando que um dia para acabar o mês e ele já bateu a meta de mais de uma semana do mês que vem. Gilson aqui, batendo meta, fazendo suas análises. Marcelo aqui, batendo sua meta em 20 minutos, batendo meta. O Wagner aqui, que havia mandado. Josiel, Marco, Eric de novo, Marcos, Ricardo, Helder. Eu vou ficar o dia inteiro aqui, mostrando resultados de alunos para vocês. Então entra aí, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos. Tem alguma dúvida também? Pode mandar um direct para mim, como já mandaram aqui no meu Instagram. Aqui no EAD, nos stories eu posto resultados dos alunos. Link de acesso aqui ao meu canal do Instagram. Link para resultados só do alunos aqui, é uma extensão. Link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também. Além de estar com 60% de desconto, você pode acompanhar aí os alunos e ao mesmo tempo ter esse super desconto se você realmente quer aprender como analisar o gráfico. O USDJPY, vamos dar uma olhada em um outro ativo aqui, EuroJPY. EuroJPY, preço fazendo movimentação interessantíssimo. Tecnicamente falando, ele pode continuar a movimentação, então vamos subir com ele. Vamos subir com ele. Vem aqui, faz fundo, sobe com força, movimentação que pode segurar ele, ele começa a entrar numa região aqui de oferta, Mas eu tenho aqui uma força do mercado após o movimento 1, 2, 3 aqui.
Então logo ele pode chegar até a região de equilíbrio. A hora que terminar o trade, nós vamos analisar certinho o que aconteceu, que você vai entender. Para você não ficar sem entender o que aconteceu aqui, quando eu falo de alguns movimentos. Então é nítido que você vê regiões aqui de oferta e região de demanda, não é? É nítido. A partir do momento que você vê oferta e demanda no gráfico, você consegue entender toda a dinâmica da movimentação do gráfico. Aplicação de padrão de vela, entrada certeira, tá? É uma das técnicas utilizadas. Tá lá, ó. Olha aqui, vamos entender comigo o que aconteceu aqui no gráfico, ó. Região de demanda, região de oferta, região de oferta. Você quer que eu escreva aqui para ficar mais fácil, mais claro? Então vamos lá. Ó, região de oferta, região de oferta, região de demanda. Ontem nós vimos, né, na aula aqui só sobre regiões de demanda e oferta. Agora você tem que aplicar padrão de vela, né? Quando o gráfico faz esse padrão de vela aqui, ó, tem entrada de continuação de movimento aqui? Tem entrada? Não tem, porque nós vemos o quê? No meio do ciclo deste canal aqui, ó, você encontra empecilho. Agora, a partir do momento que entra força de movimentação, ele faz o quê aqui, ó? 1, 2, 3. Movimentação e ignição de região. Ele tem um ponto que pode segurar, mas está mais acima. Ele tem um ponto que pode segurar e está mais acima. Pronto. A minha análise está feita. É claro que eu estou falando a grosso modo aqui, porque existe todo um contexto gráfico em cima disso. Porém, ao passo de eu entender a oferta e demanda aqui no gráfico, dentro de um padrão de vela eu já consigo entender a movimentação. E olha só, ele ia buscar o quê? Região de oferta. Buscou região de oferta, chegou em região de oferta, deixou o quê? Ó? Padrão de vela. Padrão de vela, pessoal. E está seguindo o padrão de vela, ó, Euro JPY. Cadê ele? Está aqui, ó. Está seguindo ali movimentação técnica, movimentação técnica, movimentação que o gráfico faz todo dia. Cabe mais um ali? Cabe mais um? Cabe mais um. Vamos fazer mais uma entrada ali? Vamos fazer mais uma entrada? Tem essa região aqui, tem essa região aqui de baixo, mas a força como ele sai dessa movimentação me dá um ensejo ali de tentar pelo menos mais um trade ali naquela movimentação. Pelo simples fato de entender onde está localizada a região de oferta e onde está localizada a região de demanda. Se você conseguir entender no gráfico o que é uma oferta, o que é uma demanda, como as forças gráficas agem e as movimentações, você é capaz de entender essas entradas que o Cadu está fazendo aqui. É claro que eu estou dentro de um contexto técnico, região, ó, de oferta, aliás, aqui, região de oferta, região de demanda. Ó, o gráfico não está querendo seguir movimentação por causa desses empecilhos aqui. Tranquilo, ó. Tranquilo. Toma um loss lindo, né? Ele não faz movimentação de queda. Porque qual era a minha ideia? Ó, a minha ideia, por que eu tomo um loss? Região de oferta, região de demanda. Faz padrão de vela, entrada. Olha o que travou o movimento. Exatamente isso, pessoal. Ó. Isso aqui travou o movimento. Ó. Isso aqui travou o movimento. Ele tinha força de continuidade e não continuou. Paciência. Isso acontece. Lembrando que aqui, ó, é região de demanda. E aqui é região de oferta. Então o gráfico está correto em já fazer uma compra aqui? Está correto sim. É o risco que eu corro quando eu faço uma entrada como essa. E ó, o gráfico querendo ainda continuar a buscar a queda, ó. Tá vendo? Foi lá em cima, voltou, tamanha força nessa região aqui de venda do gráfico. Por isso que eu falo para vocês, as técnicas utilizadas no gráfico, elas são variadas, porém existem a técnica do passo a passo. Dá uma olhada, ó. No fim, ela veio fazer apenas um pullback e está continuando a queda. Tá? Ela resolveu reverter justamente nessa região de equilíbrio aqui, que é a região do meio do caminho, para depois continuar o movimento. Né? Olha só, tá vendo? Percebeu?
ela vem, faz movimento em região de equilíbrio para buscar o quê? Para buscar aqui, tecnicamente, a região de demanda, também conhecido como região de suporte, tá, pessoal? Ou região de oferta, também conhecido como região de resistência. Esse gráfico está muito interessante, mas já fizemos entrada em USD-JPY, já fizemos entrada em Euro-JPY, né? Acabamos tomando esse loss aqui da não continuação da movimentação. Agora começou a entrar muita volatilidade, ó. Então vou sair do Euro-JPY. Agora ele ficou muito indeciso. Vamos para o Euro-GBP. Estamos aí em 2-1 no mercado. Não, sinceramente, vontade de seguir o movimento aqui. Sobe um pouquinho que eu te pego. Acelerou demais aqui, perdi a oportunidade. Era uma venda nessa região aqui, pessoal. Era uma venda na região aqui, nesse rompimento dessa região, mas tem muito pavio, né? Muito pavio. Vamos para um outro ativo. Estamos 2-1 aqui. GBP-JPY. Vamos ver o GBP-JPY. Movimentação interessante. Gráfico consolidado ali na região. Está bem parecido com o euro, né? O Euro-JPY que nós fizemos aquelas entradas, ele está bem parecido, ele está travado. Não, está muito feio, pessoal. Vamos analisar um gráfico melhor. Euro-USD. Euro-USD, vamos para o Euro-USD. Ó, Euro-USD está buscando região? Não está tão claro na movimentação, né? Agora que eu vi aqui, se ele voltar um pouquinho, eu compro ele. Desce, 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 desce. Vou comprar ele aqui, ó. Vou comprar ele ali naquela região. Deixa eu ver aqui se ele vem buscar. Se ele vier buscar aqui, melhor ainda. Pronto. Comprei mais aqui. Ó, essa região aqui, pessoal, é uma região de correção. Ele faz ali o que a gente chama de inside bar ali naquela região. Inside bar, quem está no treinamento entende que são regiões de altas correções. Ou seja, pelo simples fato de eu entender oferta e demanda e aplicação de padrão de vela. Então, aplicação de vela. Em Euro-JPY loss, fechou, tá lá. Em Euro-JPY, aquele loss, eu tentei continuar a tendência, tá? Eu não entrei após padrão de vela, eu continuei tendência. A tendência não continuou. Olha a clareza de movimento, ó. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Show. Tá bom assim, né? E você sabe o que é isso, ó? Olha só, são regiões, né? São regiões. Vamos lá de novo para você entender, para ficar claro para você. Oferta, região de oferta, só para clarear você. Região de oferta, região de oferta, região de demanda, região de demanda. Hoje eu li no meu Instagram, recebi uma mensagem de um rapaz dizendo assim: como é que vocês fazem dinheiro nessas plataformas? Simples, né? Tendo conhecimento técnico. Simples, ó. Então eu vejo um canal trabalhando aqui, eu vejo um canal trabalhando aqui, eu vejo um canal trabalhando aqui, vejo um canal trabalhando aqui. Tenho as minhas regiões de compra, tenho minhas regiões de venda, gráfico chega em região de compra, gráfico chega em região de demanda, o gráfico faz aqui, ó, um padrão de vela, que é o chamado inside bar. Vejo também aqui volume e fluxo da movimentação financeira, já entendo que ali é região de compra e faço minha compra. Tudo dentro da técnica, dentro da lógica. Às vezes, pessoal, tem muita gente que começa a ver os gráficos, analisar os gráficos, e ela fica sem entender mesmo. Sem entender, por exemplo, quando eu falei assim que aqui eu comprei porque teve um inside bar, ó, aqui é um inside bar, tá? Ali é uma região de compra, ele vai segurar pelo menos um candle. O que você tem que entender? Todas as pessoas, tudo que ela vai fazer na vida, ó, existe, ó, início, meio e fim.
Não é assim? Existe, ó, o início, meio e fim. Então, quando alguém pergunta para mim assim, como é que vocês conseguem fazer dinheiro nessas plataformas? As pessoas, quando elas veem os gráficos pela primeira vez, ela tem interesse. Aí ela começa o quê? Assistir alguns vídeos, principalmente no YouTube. Aí ela vai lá e abre uma conta. E ela pensa assim, ele faz, eu também faço. E aí ela vai lá e se frustra. Por quê? Porque ela está iniciando, não tem conhecimento nenhum. Então olha só o que acontece com todo mundo. Tem interesse, porque vê a pessoa ali trabalhando da sua casa, pela internet, pelo computador, fazendo dinheiro. Começa a ver alguns vídeos, abre uma conta. Ela pensa assim, se ele faz eu também faço. Aí ela vai lá e se frustra. Por quê? Porque ela não tem conhecimento nenhum. É a fase do não conhecer. Ao ponto de, às vezes, a pessoa perguntar assim, como é que vocês fazem dinheiro nessas plataformas, ou seja, quer dizer, nessas corretoras? E eu já entendo que a pessoa se frustrou no mercado por viver esse início. Agora, qual é a diferença quando a pessoa sai dessa mesmice de início e vai para o meio? O que é o meio? Entender que o gráfico, ele é técnico. Ele é técnico. Pessoal, se você quer ser açougueiro, você não pode estudar sobre mecânica. Se você quer ser mecânico, você não pode estudar sobre corte de carne. Se você quer ser advogado, você não pode estudar sobre medicina. Se você quer ser médico, você não pode estudar sobre direito. Entendeu? Então o gráfico é técnico. O gráfico é uma cultura do mercado financeiro. Existem palavras, existem técnicas, existe uma vida em torno do maior mercado de trabalho do mundo, onde existem técnicas, como eu falo da análise gráfica, por exemplo, né, com métodos de aplicação de estudos, por exemplo, como nós falamos hoje sobre oferta, demanda, sobre aplicar um padrão de vela correto. Quando a pessoa tem esse conhecimento, ela procura conhecimento. Porque ela vê o quê? Eu tenho que ter conhecimento técnico. Então a pessoa procura conhecimento. Olha só. Então ela sai do não conhecer. Olha que mudança. Ela sai do não conhecer para procurar conhecimento. É um outro estágio. Então quando a pessoa começa a entender que ela tem que ter técnica, que ela tem que ter uma cultura do mercado financeiro, que ela tem que saber sobre análise, ela tem que conhecer os métodos, ela tem que procurar conhecimento. Aí o que acontece com a pessoa? Ela vai para o fim. Ela almeja, ela começa a almejar seus resultados. Aí ela já sabe o que faz. E o que acontece? Vem a sua perspectiva de objetivo. Então, não adianta a pessoa ela sair de uma região de início, sem total conhecimento, e achar que ela vai chegar aqui, ó, nos seus objetivos. Não é assim que funciona. Não tem como. Ela primeiro passa por essa frustração pessoal, reconhece que precisa aprender, e aí ela chega ao seu conhecimento. Por isso que às vezes uma pessoa pode perguntar assim, mas como vocês conseguem fazer dinheiro com isso? Por falta de conhecimento técnico, a pessoa não tem entendimento sequer da cultura do mercado financeiro e entendimento a respeito do assunto. Não tem conhecimento sobre métodos, sobre análise. Falta conhecimento, ou seja, ela está ainda na fase de início e, quiçá, imagina avançar para a questão dos resultados. Ontem mesmo estava conversando com um aluno, ele em um ano, hoje o aluno que eu estava conversando com ele faz uma média de 10 mil reais por mês, como renda extra, tá, pessoal? Porque ele opera fora do horário dele de trabalho, porque ele trabalha, continua com o trabalho dele e tal. A média dele é essa, tá bom para você? Só que ele demorou praticamente
um ano a chegar nesse patamar. Começou a estudar coisas erradas, se frustrou no início, nada dava certo, fez tudo isso aqui, ó, tudo isso. De repente ele conheceu realmente o que é a cultura do mercado financeiro, que você precisa ter um método, que você precisa entender sobre análise, que você precisa entender que você é técnico. Aí, pessoal, dentro desse um ano, ele buscando sair do início para o meio, ele já chegou agora nos seus resultados. Em menos de um ano aí, praticamente aí fazendo 10 salários por mês por fora como renda extra. Tá bom para você isso? Tá ótimo, né? Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou explicando isso para você? Porque todo dia o pessoal vem com essas perguntas. Muita gente pergunta, muita gente é curiosa. Só que se você ficar na inércia, parado no mesmo lugar, você não vai sair do lugar. Você tem que sair da inércia, de onde você está parado do início, procurar esse meio de conhecimento para você chegar nos seus objetivos. Falei aqui que aqui era a religião de demanda, ó, o gráfico não rompeu até agora. Olha só, Euro-USD, 3 taxas aqui, Euro-JPY, aquela minha venda aqui que ele não continuou na tendência, olha o que aconteceu, ele fez um pullback e depois continua a queda. Você entendeu a visão como está correta? Ó? A visão é de venda. Felizmente aconteceu esse pullback aqui nessa região, ó, e me tirou do trade. Tomei loss, tranquilo, entendi. Já tinha feito um Euro-JPY, essa entrada de continuação de tendência após padrão de vela, em região de demanda. Aqui também, ó, venda em região de oferta ou resistência após padrão de vela. Aqui é a mesma coisa, compra em região de demanda em padrão de vela de inside bar. Praticamente aqui 4 oportunidades, uma entrada com 3 taxas, fazendo 5-1, de forma clara, objetiva. A partir do momento que eu entendi aqui, ó, o USD-JPY, que aqui é uma região de oferta, apliquei padrão de vela dentro do contexto. Euro-JPY é uma região de demanda, apliquei padrão de vela dentro de contexto. Aqui já tinha acontecido o padrão de vela, tentei seguir tendência até a região, corri o risco por causa dessas regiões de conflito, fez pullback, tomei o loss, entendi perfeitamente, saí do trade. Euro-JPY, preço chega em região, preço faz inside bar em região de demanda, fecha, geralmente faz um pequeno pullback, fez, entrei positivaço, entrei com 3 taxas aqui já, um belo trade, fechando 5-1. Como é que o Cadu pode fazer isso? Conhecimento técnico, como eu disse para você. Aprender como analisar o gráfico em região de oferta e demanda para aplicar o padrão de vela. Perfeito. Se você entender todo um contexto gráfico, toda uma dinâmica dentro dos métodos da análise gráfica, para como operar um suporte e resistência, como operar uma oferta e demanda, como operar uma tendência, entender como aplicar um padrão de vela, os padrões de vela, eu deixo o e-book aqui, pessoal, de presente para vocês sobre os padrões de vela, as formas de padrão de vela, como aplicar os padrões de vela. No treinamento a gente vê isso tudo um passo a passo, claro, né? Muito mais profundo do que nós estamos falando aqui. Lá você vai entendendo cada setor da análise para você fazer esse desfecho. É claro que aqui eu estou falando sobre uma região de oferta, uma região de demanda e aplicação do padrão de vela. Só que eu não falei para vocês aqui sobre o contexto gráfico, eu não falei aqui sobre tendências, eu não falei sobre os fluxos que acontecem dentro das movimentações. É claro que existem outras coisas que estão ao redor dessa análise. Porém, se você entender essas regiões de oferta e demanda e começar a aplicar padrão de vela, você já vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver que a análise gráfica é vida. A análise gráfica é vida. Conseguiu entender, pessoal? Conseguiu compreender? Conseguiu que você precisa esperar o gráfico chegar na região e fazer um padrão de vela? Se é uma região de oferta ou resistência, se é uma região de demanda ou suporte, por que eu falo regiões? Porque não é linha, não é tocou e entrou, é região. Esperar a movimentação. Olha o gráfico subindo aqui, ó. Entendeu por que a entrada foi perfeita? Olha só, não tem força para continuar. Região de demanda, que eu já começo a comprar. Não vende aqui, pessoal. Ah, mas o gráfico mostrou
baita de uma queda, um candle de força de baixa é para vender. Não é. O mercado está te levando ao erro. Ele está te induzindo, inducement, está te induzindo ao erro. E a maioria vai. Vai por quê? Porque não tem conhecimento, infelizmente. Agora, se você quiser aprender, será muito bem-vindo. O link do treinamento está abaixo, acesso vitalício, e eu tenho como ser o seu professor tutor, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e ajudar você aí nas correções dos seus trades e no passo a passo aí dos seus estudos. Você que está aqui no canal do YouTube, não esqueça de sair sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. E tudo isso você não saia sem, na hashtag, quando você for deixar o seu comentário, escrever análise gráfica é vida. Análise gráfica é vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque se eu quero ser um analista gráfico, eu tenho que saber análise gráfica. Eu já disse, se você quer ser um açougueiro, vai estudar sobre corte de carne. Se você quer ser um médico, vai estudar sobre medicina. Se você quer ser um pedreiro, vai estudar sobre obras. Se você quer analisar os gráficos e operar os ativos, vá ser um analista gráfico. A análise gráfica é vida. Não adianta você olhar para uma plataforma, para um gráfico, ou sei lá o que, um ativo, e ficar perdido e não saber o que fazer. Saia do início, saia da inércia, procure o meio para você chegar em seus resultados. Tá bom, pessoal? Não esquece aí da hashtag, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Eu te vejo amanhã numa super aula, num super trade. Fica com Deus, beijo no coração, fui!